vocês vão passar uma semana comigo na faculdade. E eu abrindo a porta da van é a primeira coisa que eu faço pra vir pra cá todos os dias. Eu tenho aula de segunda a quinta e de sexta eu tenho projeto. Então eu vou contar pra vocês mais ou menos como funciona a minha rotina de segunda a quinta-feira, já que de sexta eu não tenho aula. Na segunda-feira eu tenho a primeira aula com uma professora linda, maravilhosa, chamada Fernanda Cobo. Ela dá aula de História do Cinema. Eu estou no módulo de História do Cinema 3, que é do quarto semestre, porque o primeiro semestre é outra coisa, introdução ao cinema e tudo mais. Então eu estou na História do Cinema 3 e ela fala sobre a história do cinema. Já a segunda aula da segunda-feira é com a professora Lilian Santiago e ela também é muito foda, vocês já viram ela num vídeo anterior. E a aula de segunda-feira dela é de produção, ou seja, a gente aprende tudo o que acontece por trás das câmeras de um filme. Toda a arrecadação de dinheiro, de roteiro e de tudo mais, geralmente a gente tem que fazer projetos para mandar para editais, que é a principal forma de captar dinheiro hoje em dia para a produção de filmes nacionais. Para a aula de terça-feira, a gente tem a primeira aula com a professora Lilian de novo, e ela dá aula dessa vez de projeto cultural, onde a gente desenvolve o projeto cultural não sendo audiovisual para algumas das cidades que a gente mora, ou aqui para a cidade de Salto mesmo, que é onde é a faculdade. Então a gente está desenvolvendo o projeto, eu estou desenvolvendo a cidade para cá, e nessa aula de terça que vocês estão vendo, a gente teve que fazer uma apresentação sobre o nosso projeto, como anda o nosso projeto, porque a gente está no final do semestre, então no final do semestre a gente tem que entregar o trabalho e esse trabalho vale a nossa nota. E a segunda aula de terça-feira é uma aula de psicologia. A gente tem aula com a lindíssima professora Paula Piotto e que, cara, toda a aula dela é de surtar, assim. Toda a aula dela é muito legal, ela consegue encaixar todo o roteiro de aula dela através das perguntas que a gente vai fazendo e sem perder o fio da meada. Cara, é incrível, porque a gente vai conseguindo criar um debate muito legal e do mesmo jeito a gente consegue aprender tudo que ela está ensinando. A primeira aula de quarta-feira é uma aula de direção, mais uma vez com a professora Lilian Santiago, onde a gente aprende técnicas de direção e tudo o que é necessário para se dirigir um filme, além de fazer coisas atrás das câmeras, além de fazer aquela coisa legal que é ir na produção e dirigir um filme. E é muito legal essa aula porque a gente passa por situações reais mesmo de mercado e ela faz toda uma avaliação e aí faz a gente se esforçar ao máximo para conseguir ter aquele papel, para conseguir dirigir aquele curta daquele roteiro que a gente acabou escolhendo. E a segunda aula de quarta-feira eu tenho aula de som. Por que som? 1, 2, 3, testando. Não só isso, mas é toda aula de som cinematográfico, onde a gente aprende sobre mixagem, sobre técnicas de edição. A gente, no caso, está gravando um projeto de som, onde a gente tem que recriar todo o som de um curta que a gente fez específico para essa aula. Na quinta-feira eu tenho
2 aulas também. A primeira aula é de fotografia editorial, mas essa é uma aula que basicamente da sala só eu tenho e mais algumas outras pessoas, o Marigo também está nela, porque é uma aula eletiva, uma matéria eletiva, onde eu posso escolher uma matéria de outros cursos para fazer, o que é muito legal porque todo mundo vai para uma área diferente. Tem galera da minha sala que está fazendo eletiva de música, galera da minha sala que está fazendo eletiva de artes visuais, e eu escolhi fazer fotografia porque é uma área que eu gosto bastante. A segunda aula do dia é a aula de cultura literária, onde nós vamos buscar, através dos livros, inspirações, muitas vezes para curtas, muitas vezes para outros tipos de produções. Então a gente faz uma retomada e olha todas as características de livro, como a Odisseia, de Odissei e vários outros tipos de contos e tudo mais. É uma aula muito bacana, é muito essencial porque o cinema bebe de outras fontes. Então, quanto mais referência a gente tem, melhor, e mais a capacidade de produção a gente vai conseguir, o que é essencial para um cineasta. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é uma semana na Faculdade de Cinema, é uma semana muito corrida, pelo menos para mim foi, com várias coisas para fazer, vários trabalhos a apresentar, principalmente da professora Lilian, porque a gente tem 3 aulas com ela e nas 3 aulas a gente está tendo que fazer trabalhos. Então, esse é um pouquinho para vocês da Faculdade de Cinema. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês comentem aí embaixo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez. Deixem um like aí embaixo, adicionem os vídeos aos favoritos, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Comentem qualquer coisa, vamos conversar se você tem curiosidade sobre Faculdade de Cinema e tudo mais. Comenta aí. Valeu, falou. Deixa o like, se inscreve no canal. Fui.